Oi, Dandara, parabéns por Anatomia do Caos. Eu sou Márcio Salem, crítico de cinema do Cinema com Crítica. Oi, Márcio. Bom dia. Obrigada pelo convite. Eu vou começar compartilhando com você a minha experiência com o filme, e eu devo confessar uma coisa: eu fiquei com um pouco de raiva de ti, porque você me obrigou a abrir um baú de memórias que eu preferiria ter mantido fechado. E isso Sim. me trouxe uma reflexão que eu acho que é um bom pontapé para a nossa conversa. O que um documentário como Anatomia do Caos deve provocar no espectador? Para ti, é um filme sobre memória, sobre justiça ou sobre responsabilização? Bom, vamos lá, Márcio. Eu entendo o que você está falando. Ele não é um filme que tem um final feliz. É um filme para incomodar mesmo. Ele, acho que até porque a pandemia é um trauma coletivo que a gente ainda não conseguiu totalmente desvencilhar, conseguiu resolver, enfim. Ele tem um impacto ainda na vida de muita gente perdeu familiares, enfim. Mas ao mesmo tempo, assim, eu costumo dizer que o filme, ele também não é um filme sobre pandemia, né? Eu acho que é um filme sobre memória e sobre justiça também. É um filme sobre como um país é, chegou ao ponto de transformar uma crise sanitária em uma tragédia política. A história ali ela é contada, né, através do bastidor da CPI, que foi um momento em que o Brasil, na verdade, começou a investigar as decisões tomadas durante a pandemia. Mas também o filme não é só sobre a CPI em si, ele é a porta de entrada para a gente entender os mecanismos que produziram aquele caos, né? Então, acho que ao longo do filme a gente acaba acompanhando personagem, bastidor, imagens que marcaram a memória, a nossa memória coletiva, né, e reconstruir um período que mudou a vida de todos nós. Mesmo quem não perdeu nenhum parente, ele teve impacto, a pandemia teve impacto forte na vida de todo mundo. E o que me interessava não era apenas lembrar o que aconteceu, mas entender como aquilo aconteceu, né? Então o filme, no fundo, ele é sobre memória, ele é sobre responsabilidade e é sobre democracia também, né? Porque eu acredito que também uma sociedade que esquece rapidamente suas tragédias corre o risco de repeti-las, né? Então, o filme não tenta explicar a pandemia, eu acho que ele tenta explicar como um país chegou a naturalizar uma tragédia. A CPI, ela é apenas a porta de entrada, mas o filme é é sobre o Brasil, e é um filme que incomoda. Uma imagem que me marca muito no filme, e até que ponto é proposital, é a repetição dos senadores enquanto caminham por aqueles corredores estreitos do Senado, né, fazendo um zigue-zague. E eles parecem, para mim, reproduzir uma espécie de labirinto, que é o próprio labirinto do processo legislativo, que é o próprio labirinto de uma CPI. Essa percepção foi proposital, foi algo que Foi. surgiu durante a montagem? Me conta. Foi engraçado, porque só você percebeu isso, sabia? Eu já conversei com bastante pessoas, assim, né, agora na divulgação do filme. Aquilo foi proposital. Primeiro que acho que aquilo e a questão do carro também, né, de ter uma coisa de rotina, do dia a dia, porque eles estavam ali no meio de uma investigação, mas tinha uma coisa de repetição, tinha uma coisa do dia a dia, da vivência ali. Então aquilo foi pensado mesmo. Eu não tinha pensado antes, né? Porque esse filme, na verdade, foi um filme que foi muito resolvido durante a montagem. É, eu estava filmando ali durante que a história estava sendo contada. Eu não sabia que filme seria esse, se isso viraria um filme. Inclusive, eu saí filmando loucamente tudo que você imaginar, tudo que passava pela minha frente, que eu achava importante, eu saía filmando. E depois, as pessoas que entraram nesse filme para montar, eles todos queriam me matar. Porque deu um trabalho enorme, primeiro para poder ver tudo o material, para poder separar, para depois começar a pensar no filme, né? Porque não tinha nenhum roteiro, não tinha nada. É um filme que é resolvido em montagem. Então a gente conseguiu ali, e até pelas repetições das coisas que eu filmava, porque isso que eu te falei, eu não pensei nisso. A gente conseguiu depois na montagem até entender pelas minhas repetições também
simbolismos que tinham ali das coisas que eu filmei, e aí a gente trouxe, você conseguiu entender exatamente do que a gente queria ali, das escolhas dessas imagens, do que a gente queria transmitir como mensagem. Sobre esse aspecto da montagem, então eu vou antecipar aqui uma outra questão, que é uma certa ironia que tem no teu filme. Porque tem Sim. momentos em que a realidade produz algo absurdo. Tem um discurso do Bolsonaro durante o filme que termina com uma tosse. E até que ponto aquela tosse entra como um gesto irônico ou não? Tem uma conversa de dois parlamentares, eles estão sem máscara, e ao longo do filme todo eles estão com máscara, em certo momento eles estão sem máscara, conversando, bebendo café. E, por outro lado, tem os outros momentos de contraste, que são os teus, né? Tá lá o Dr. Wong falando do kit Covid, da hidroxicloroquina, e você coloca, ele morreu em 2021 de Covid. Isso. Como foi? É interessante porque aqui tem uma ironia e é uma ironia trágica. Como é que tu equilibra uma ironia que é própria do humor, não necessariamente para rir, mas é uma ironia ainda assim, com a tragédia propriamente dita, que parece um equilíbrio difícil, né? É um equilíbrio que tinha que ser um equilíbrio muito responsável, porque ali a gente está tratando de um assunto sério, né? Não dá para trazer também esse tom totalmente debochado. Acho que quem fazia esse papel justamente eram eles. Por isso que, na verdade, assim, muito do que a gente acha ali, na verdade, que eu trouxe esse tom cômico, mas também tem o tom cômico que eles mesmos são. É, ali, quando a gente está falando do governo bolsonarista, né? Se você vê pelos personagens ali também, das escolhas deles, e a gente pensar que aquelas pessoas eram os principais responsáveis pelas decisões do nosso país naquele momento que a gente vivia um momento de pandemia, né? E você vê que, além das coisas que você mencionou, eu acho que tem uma coisa também que me choca a atenção, que as pessoas estão indo ali na CPI depois, eu tô falando da turma ligada ali ao presidente Bolsonaro, daquela turma ali, o gabinete paralelo, que era a turma que alimentava ele com informação, ajudava ele com as decisões, era uma turma que não tinha conhecimento. Assim, como é que eram aquelas pessoas que tomavam decisões naquele momento? Você vê que tem aquela questão do papel, né? Que todo mundo não sabe direito, todo mundo se embaralha com papel, né? O Pazuello é o ministro da saúde, ele não sabe, né? Fica ali, não sabe nem o que falar. A Anísia, que é uma autoridade, que é uma médica, né? Que médico é uma autoridade, não sabe também o que fala, e tudo que ela fala ali é totalmente desconstruído pelos aqueles senadores que estão interrogando ela. Então, eu acho que também esse tom cômico também é reflexo daquelas pessoas que estavam ali. E eu trouxe para mostrar, né, quem eram aquelas personagens, quem eram aquelas pessoas que eram totalmente cômicas mesmo, eram personagens cômicos. E usando até um comentário da Simone Tebet durante o filme, ela menciona que ela utiliza, embora ele seja uma CPI da Covid, aquilo poderia ser um momento de educação para as pessoas sobre como tratar as mulheres dentro de um mundo muito machista e patriarcal. E você mencionou a Nise, eu nem incluí isso em pergunta, mas você me trouxe memória de como eu me senti mal por causa que, diante da Nise, os parlamentares conseguem ser mais incisivos, mais grosseiros e até desqualificam-na mais do que Sim. quando é o Pazuello, quando é o Mandetta e quando são os outros, né? Interessante que tem um comentário de gênero ali também. Não, eu concordo com você. Eu também, na época que assisti a CPI, isso me incomodou também, tá? Eu não concordo com a Anísia em nada. Temos pensamentos muito opostos. Eu tô do lado da ciência, mas me incomoda, sim, da forma como ela foi abordada, porque é justamente o que você falou, é uma abordagem machista, totalmente, da forma que ela foi. Não foi a mesma forma que outros depoentes, principalmente depoentes masculinos, foram abordados, não foi o tipo mesmo de postura, e até eu acho que também eu tinha outros momentos, assim, eu acho que também o que a CPI ali, né, que é um reflexo também ali do nosso país, como eu disse, o machismo estava muito presente o tempo inteiro. Eu não trouxe isso
mais, assim, porque também isso não era a temática principal, eu trago ali, né, na questão como tratam a Simone Tebet, mas em tudo, se você for lembrar, não tinha nenhuma mulher, né, que era ali da comissão. As mulheres foram ganhando participação no decorrer da comissão, da CPI, porque elas estavam ali presentes, né? Estavam ali todo dia, estavam interessadas, não sei o quê. Mas na escolha ali dos nomes, não tinha nenhuma representação feminina ali, né? Você vê que ali os senadores ali são senadores, são homens brancos, né? Que também é um reflexo do parlamento, né? Mas a questão, do machismo estava presente, assim, constantemente ali. Eu peguei várias coisas, e que eu acabei colocando o caso da Simone, porque eu achei que foi o mais representativo, mas ali tinha muito machismo presente, porque não é reflexo da nossa sociedade. A nossa sociedade ainda é uma sociedade tem vindo em construção, mas é uma sociedade machista. Você teve um acesso privilegiado para os bastidores da CPI. E esse acesso privilegiado meio que te confinou, usando aqui um termo que a gente usou muito durante a pandemia também, meio que te confinou dentro do Senado Federal. Eu fico em dúvida até como realização, no sentido de que como que esse acesso privilegiado, como que esse privilégio, ele meio que não te faz minimizar os golpes, digamos assim, como diretora, e aí, ao mesmo tempo, quais foram os teus ganhos? Não do acesso privilegiado, mas do confinamento propriamente dito, só no Senado, com um pouco de inserto de pronunciamento do Bolsonaro, de imagens jornalísticas, etc. Eu quando eu fui pensar no filme, ali depois na montagem, eu fui entendendo que, na verdade, eu queria contar essa história através do Senado mesmo, através da CPI, e do que estava acontecendo ali. Porque eu acho que, na verdade, a CPI, eh, foi meio um reflexo para a gente entender politicamente, esse período, entender, por que que Bolsonaro deveria ser responsabilizado pelo que ele fez. Então eu concentrei ali no realmente no que aconteceu, principalmente meu através do bastidor, porque a minha câmera foi uma câmera que ficou com a lente ali no bastidor, né, eu não queria ir tentar competir com aquela câmera da TV Senado que estava reproduzida. Minha câmera é uma câmera de bastidor. Então eu me concentrei ali. Eu falo assim que o Senado, na verdade, também é personagem do filme, né? Então eu queria contar o que aconteceu ali dentro. Eu não queria sair dali. O que eu uso depois, o que tem de fora, na verdade, é para contrapor ao que acontecia dentro do Senado. Então, aquelas falas de Bolsonaro, a motociata, não sei o quê, é para a gente saber o panelaço, o que estava acontecendo do Senado para fora, mas meu foco era o Senado como personagem e é o que acontecia ali. Então, na verdade, o que eu queria era o seguinte, para mostrar que fora tava caos e dentro do Senado tinha ali mais ou menos uma instabilidade, né? De tentar ir, né, e era uma busca ali de tentar investigar sobre o caos que acontecia do lado de fora. Então, a minha tentativa era justamente trazer esse contraponto, mas sempre lembrando que meu personagem era o Senado Federal. Dandara, obrigado pelo teu tempo, parabéns por Anatomia do Caos e sucesso na jornada Obrigada, e do desculpa por te cinema. incomodar. Não quero que você fique com raiva de mim, não. Ao contrário, a gente lembrar a memória é importante para a gente como progresso de país e de ser humano também.